programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, caro telespectador, cara telespectadora. 11 de dezembro, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, essa preferência, procurando trazer assuntos que sejam do interesse do nosso município. E quem vem acompanhando os últimos programas sabe que eu iniciei logo depois, no dia 15, uma série de programas que eu chamo, dando o valor que merece a nossa Casa Legislativa. O Pensando recebe um dos eleitos em 15 de novembro passado. Esse tipo de programa eu venho fazendo desde outras eleições. Só que nas eleições anteriores, primeiro as eleições foram realizadas no primeiro domingo de outubro, ou seja, eu tinha mais tempo. E segundo, nós não tínhamos esse problema da pandemia. Então, se desculpa, eu trouxe dois futuros vereadores por vez, e como eu tinha praticamente 3 meses, eu consegui conversar com praticamente todos eles antes das eleições. Dessa vez não será possível, até porque a eleição ocorreu em 15 de novembro, metade do tempo, e também em função do distanciamento que as medidas sanitárias exigem, eu estou tendo que trazer um a um, ou seja, em verdade eu vou conversar com poucos, depois, o ano que vem, vamos ver. Aí é outro ano, é outra história. Quem sabe se lá a vacina já esteja aí disponível. Enfim, ano que vem, né? E hoje eu estou conversando com um vereador, um futuro vereador, que entrará pela primeira vez no nosso legislativo, ou seja, em termos de Câmara Municipal, é um novato. E eu estou procurando fazer assim, se vocês prestarem atenção, eu já trouxe 2 que foram reeleitos e uma novata que foi a Maiara. E hoje eu estou trazendo um outro novato também. Então é bom que a gente vai pegando aí, mesclando e ter um bom tempero, né? É o que eu penso que vai ser uma coisa boa dessa futura Câmara, é isso. Que é a mistura da experiência dos que estão lá, com a vontade, o arrojo dos novatos. No final vai sair provavelmente uma Câmara que vai prestar o serviço que a nossa cidade necessita. Eu sempre digo aqui, a cidade não é comandada apenas pelo prefeito. A gestão dela é feita pelo prefeito e pelos vereadores. Então, nós temos que valorizar os dois, torcermos e ajudarmos no que for possível para que a Casa Legislativa e a Prefeitura, de forma harmônica, mas independente, possam trabalhar juntas para o nosso bem-estar. Essa semana eu tive conversando com um amigo e ainda falei com ele. Porque eu falei na semana passada aqui dessa importância. Falei, Modesto, mas eu, por exemplo, eu votei no meu candidato que não foi eleito. Então, por que eu vou torcer para o futuro prefeito? Eu falei, rapaz, você vai torcer porque você vai estar pretendendo mudar de Friburgo? Não. Eu falei, se ele for mal, o azar é nosso, camarada. Se a Câmara for mal, o azar é nosso. Então, nós temos que torcer para ir bem. Se eles forem mal, cabe a gente puxar a orelha deles, né? Mas, por hora, eu estou torcendo para que os 21 futuros vereadores e vereadoras possam fazer o melhor trabalho possível e o futuro prefeito também possa. Então, sem mais delongas, já dito esse recado, vamos falar com Deixa eu ver se o papel... Marcolinha, você me deu o papel? Acho que deu sim. Tá aqui. Para não errar o nome, né? O nome dele, eu conheço ele, mas eu tenho que falar o nome dele todo. É José Roberto Pacheco Fuli. Eu conheço ele com o Zé Roberto, né? É assim mesmo que as pessoas te chamam mais? Então, eu te conheço como Zé Roberto Pacheco Fuli. Por sinal, esse sobrenome Fuli é um sobrenome muito conhecido e de tradição política, né? Verdade. Então, você tem que honrar esse nome lá. Tem que honrar esse nome lá. Você concorreu pelo PSC. Eu dou meu cordial boa noite e agradeço a sua vinda aqui, Zé Roberto, para a gente bater esse papo um pouco sobre sua campanha e sobre o que você pretende, como você pretende agir na Câmara. Fica a telinha para o seu boa noite, então. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores da TV Zoom, nesse canal de
canhão de audiência aqui da TV Zoom, o seu programa, que tenho a honra e o prazer de estar participando. Eu já tive outras vezes, né? E, exatamente, né? As pessoas, né? Me chamam, né, Zé Roberto, minha tia, né, que me criou, me chama de Beto, outros já chamam de Pacheco, por causa do tiro de guerra, que era o nome de guerra. Nome de guerra, né? Era o nome de guerra, Pacheco. E o Foli, né, da família Foli, que meu pai era Foli. E esse nome é uma família tradicional na cidade, né? E, como você disse, no Legislativo teve, né, o Celso Foli e o Mário César Foli. E eu não sei se não teve antes outros Foli. Lá na Câmara, naqueles quadros lá, eu ainda vou pesquisar, porque tem uns quadros lá antigos ali, né? Mas eu fico satisfeito de poder estar aqui e estar conversando com você. O Celso Foli eu conheci, mas eu não tinha uma intimidade com ele. O Mário César Foli, não. Era uma pessoa que eu tive... Ele entrou na mesma época que o doutor Heraldo entrou em 83. E era uma pessoa que, pelo que está vivo, uma pessoa muito especial. Foi um vereador que ajudou muita gente no cargo. Mário César Foli, se você estiver assistindo, se alguém puder dar o recado, você é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Mário César Foli, um carinho especial por também. você. Você está acompanhado do... Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos. Nosso assessor aí. Conhecido como, carinhosamente, as pessoas conhecem como Liquinho, né? O Liquinho, Liquinho. Sim, Liquinho. Nós já falamos, Liquinho da Magrinha. Da Magrinha, era proprietária da serralheria Magrinha. Isso. Obrigado, Luiz Carlos, por estar aqui presente. Você chamar você de Liquinho, que você é assim que todo mundo te chama, né? Isso aí é mais conhecido como Liquinho. Liquinho, O nome que minha irmã colocou. Foi sua irmã que te colocou esse nome? Aí tem que respeitar. Ela é maiorzinha, né? Ela é mais velha que você? Mas... Então você tem que respeitar e ficar quieto. É um prazer estar aqui com vocês, tá, Mandete? Tá bom, eu agradeço também a sua presença. Hoje quem está aqui comigo é meu querido amigo cansado flamenguista, não é Tardem, que tem mania de ser Tardim, mas é Tardem, Egdorne, né? Gente boa. Ainda estava perguntando a ele. Chegamos praticamente junto aqui na TV Zoom, ele já está com 17 anos. E um vereador que foi eleito lá tem o sobrenome dele, Disseu. Disseu Tardem. Disseu Tardem. Ele é teu parente ou... Deve ser. Só tem uma família Tardem aqui. Família grande. Família grande, sim. E claro, meu amigo Júnior, agora eu falei que não vou chamá-lo mais de Marconi, não. O Zuri falou que tem que chamá-lo de Júnior. Marconi é gente boa também, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele. Mas vamos trabalhar, Zé Roberto. Evidentemente que ninguém consegue se eleger a um cargo no Legislativo se não for conhecido por uma parcela dos eleitores. Sendo que você vem se destacando, você já me falou aí a data, desde 2015, incessantemente em favor da construção do Hospital do Câncer no Nova Friburgo. No entanto, existe uma parcela da população que não conhece ainda José Roberto Pacheco Foli e passou a conhecer mais esse nome depois da apuração, né? Quem é? Muitas pessoas me perguntaram, Verdade. Você conhece? Eu falei, eu conheço, sim. Eu falei assim, eu não vou te levar na casa dele porque ele pode me pegar, mas sei até onde mora. Fale um pouco sobre José Roberto Pacheco Foli, as suas origens, e, claro, o que você acredita, o que você fez de mais importante para conseguir esses 750 votos? Modesto, eu tenho 46 anos, né, sou casado com a Ana Cláudia Knupp Gomes Foli, minha esposa. Que outra família muito conhecida, a família Knupp. Knupp é a família da minha esposa, né? Knupp e Gomes, né? E deixo um beijo para ela. Meu filho Kainan Gomes Foli, tem 12 anos agora, e tem minha filha com 19, que é a Miriam Marquis, minha filha, Ana do Coração, né? Com 3 anos de idade, quando eu me casei com a minha esposa, ela já vem com veio com bônus. Essa filhona aí, maravilhosa, que é a Miriam, que com 3 aninhos já encantou meu coração, já gostei muito de... Então, eu moro na Ponte da Saudade, tenho... ao longo da minha trajetória, né? Sempre ali na Ponte da Saudade, ali eu cresci, né? Fui para lá cedo, com a minha mãe, a minha tia me criou, meus pais faleceram, e fui criado pela minha tia. Tenho meu irmão de sangue, que é o Luiz Antônio Pacheco Foli, ao qual eu deixo
um beijo também, um abraço, meu irmãozão. E tenho 4 irmãos, como que se diz? Primo irmão. Que é o Odaí, o Herculano, conhecido como Nezinho, a Sônia Maria Gomes, Soninha, e o Alaí. Né? E a minha prima Jane, que também mora lá com a gente. E ali eu vim conhecer o Luiz Carlos, foi o meu primeiro patrão. Com 15 anos de idade, eu comecei minha carteira assinada pelo meu amigo, né? Agora assessor. Também deixo um abraço para toda a família do Luiz Carlos. E ali eu vim crescendo. E desde a escola que eu gostava de participar de grêmio estudantil, gostava de estar sempre envolvido com alguma coisa nesse ramo aí para ajudar o próximo, sempre fazendo alguma coisa para ajudar. E em 2011, já indo para a parte de como eu comecei na Associação de Moradores de Ponta da Saudade, nossa associação ela foi fundada em 6 de fevereiro de 1982. É uma das mais antigas na cidade de Nova Friburgo. Dona Erlinda Sazek, falecida Dona Erlinda Sazek, dona da Cerâmica Santa Inês, aí na Ponta da Saudade. Ela foi a fundadora, juntamente com um grupo de moradores, da associação da AMAPS, Associação de Moradores e Amigos da Ponta da Saudade, justamente para levar algumas benfeitorias para o bairro, né? E nisso passaram vários presidentes, até que chegou em 2011, eu fui convidado pela Célia Regina para participar da associação e aceitei, né? Eu falei, eu tenho que mostrar, fazer o trabalho, mesmo sabendo que é um cargo voluntário, a gente sabe da associação, e eu fui para a associação para conhecer mais de perto como que era o trabalho de associativismo, né, de associação, de líder comunitário, e comecei a buscar uma forma de o poder público ver as demandas do nosso bairro, que nosso bairro ali, a MAPS, ela pega Ponte da Saudade, Parque Dom João VI, Parque Imperial e Alto do Moze. Da Fábrica Ipu ali até a usina Rãs, depois pegando ali o Parque Imperial, Parque Dom João VI, Parque Imperial Alto do Moze. Aí eu comecei a ver os problemas, não entendia nada de internet, nada de rede social, mas aí eu falei, eu tenho que buscar entender, porque através do Facebook, se a gente tiver uma página, eu vou colocar ali os problemas que nós temos aqui, vou pedir alguém que possa nos ajudar. Porque eu não tinha contato nenhum com poder, vamos dizer assim, poder executivo, não sabe, nunca tinha feito um ofício pedindo uma capina de rua, nada disso. Aí eu comecei a tirar foto do buraco, postar ali, pedir ajuda, aí alguém entrou e em seguida eu vi lá já a prefeitura indo lá e começar a fazer aquilo que eu estava colocando ali. Eu falei, isso está dando certo. Aí comecei a fazer os enfrentamentos, buraco, comecei a fazer esse tipo de trabalho, né? E outras comunidades também começaram a ver, passei a conhecer outros presidentes de associação de morador. Aí comecei a ser chamado para participar do café comunitário lá do 11º Batalhão, que acontece, que é o Encontro de Consumidores, né? É o CCS, né? Que no caso é o Conselho de Segurança, né? do INSP, Instituto de Segurança Pública. Em cada batalhão eles fazem um café da manhã e convidam a associação de morador, a prefeitura é convidada, leva alguns secretários ali para ouvir, né, as demandas, né, as concessionárias. E ali eu comecei a fazer o meu trabalho e logo em seguida, em 2013, né, eu me deparei com um problema enorme, né, que eu vou dizer assim, esse foi um dos primeiros problemas que eu enfrentei junto com a comunidade, que foi ali no Casarão, a gente chama de Casarão Amarelo, né? Sei, No quilômetro 78 ali. O famoso quilômetro 78, tinha Calombo, aquele calombo, famoso Calombo, que deu pano para manga. Eu falei, como é que eu vou fazer para enfrentar esse problema? E era um problema que a concessionária lá, ela raspava, né, o asfalto e botava um outro asfalto e o problema não era resolvido, voltava à tona novamente. Aí eu fui buscar aí um dia um morador não, empresário até lá do bairro, que adquiriu ali o Casarão, meu amigo é Paulo Xeres, e aquele local ali onde tem o estacionamento, ali na tragédia de 2011, partiu vários taludes, né, vários terrenos, topo de montanha aqui em Friburgo, houve escorregamento, né, e lá
Lá acontece, o doutor Heródoto, em 1970, ele estava no DR, ele construiu ali as canaletas, construiu ali os drenos, e a canaleta funcionava, apesar dos drenos estar entupido, não ter manutenção, do Rio Santo Antônio, né? Aí partiu a canaleta lá em cima. A água começou a infiltrar no talude e trazendo ele abaixo. E movimentando, cada vez mais que a gente prestava atenção nas árvores, elas começavam a inclinar, né, sentido contrário da RJ, mas as raízes, a gente via que ele estava escorregando, porque as árvores estavam tombando. E ali eu falei, tem coisa muito séria ali. E na época o Paulo havia feito um trabalho ali para fazer o estacionamento, e aquele trabalho foi que ajudou a acomodar, por exemplo, a terra que escorregou. Que houve um escorregamento ali e aquele acabou acomodando. Então, o Paulo me chegou e falou, os meus advogados entraram com uma ação para ver com a rota ou com o DR o que vai ser feito, e eu queria que a associação, que foi uma indicação de me procurarem, né? Foi até, eu acho que o Jornal Alvorada da Serra, na época, eles pediram para me procurar, porque eu já havia enfrentado uma outra situação exatamente parecida com aquela ali, em frente ao Hospital do Câncer, aquele muro. Sei. Que cedeu ali, com a tromba d'água, antes da tragédia climática de 2011. Eu lembro que com aquele canto ali, que eu Ali não foi, por 20, ali. ali foi 23 de dezembro de 2010, que houve, a tromba d'água levou aquela rua, e nós começamos a... Inclusive a TV Zoom, né? Até agradeço a participação em todas essas situações que eu enfrentei. Aí eu chamei sempre a imprensa, e a TV Zoom era uma delas que estava ali cobrindo, fazendo as imagens, mostrando ao poder público. Noé Tardei mesmo esteve por várias vezes lá fazendo matéria com a gente. E ali eu já tinha enfrentado aquele problema, a gente já tinha conseguido resolver aquilo ali. Foram 5 anos de luta, frente ao hospital, aquele muro, fazendo manifestação com bolo, abaixo-assinado, cobrando. E as pessoas, isso não vai dar em nada, isso não resolve. E os pessimistas, né? Mas eu sempre fui muito otimista, conseguimos que o pacote, colocaram, depois de 5 anos de luta, o Somando Forças, né? Colocou aquele muro ali para fazer em frente ao hospital, né? E com isso, como Deus tinha dado certo ali, indicaram para me procurar, para a gente também batalhar aquela obra, pelo aquele calombo ser resolvido, aquele problema, mas que fizesse o serviço definitivo, né? Aí foi para a justiça, de novo na justiça. E está indo lá. E agora você está enfrentando, o que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma outra coisa. Mas você se motivou por causa de tudo isso. E você acredita que isso foi o fator principal da sua eleição? As pessoas começaram a ver que a gente, apesar de não ser um vereador, mas desenvolvia um papel como vereador que levando as demandas, cobrando, trabalhando pela comunidade. Né? De certa forma, você já tem experiência do que você vai enfrentar. Isso, bastante. Eu sempre gostei, Modesto, de frequentar as sessões da Câmara, e a partir daquele momento, para mim, ver os projetos que estavam sendo aprovados lá, os projetos de conhecer os vereadores também, saber como eram os trabalhos deles ali, o que eu poderia levar da associação para eles ajudar a cobrar. Então, com isso, desde 2012, eu passei a frequentar a Câmara, passei a estar ali, vendo todas as sessões. Cheguei a trabalhar de assessor com o vereador Edson Flávio, fui assessor dele numa época, e comecei a aprender essa área também. E sempre as comunidades começaram a me chamar também para ajudar a resolver problemas lá nas comunidades. Vários presidentes de associação, Maria Tereza, o Jorge Camilo, lá no Maria Tereza, que a gente conheço o Jorge. Então. Mas você já foi candidato em 2016, você teve 520 votos. 520. E em 2020 você praticamente se transformou em 50% a mais. E concorremos com 574. Com 574, gente que não acaba mais. A outra mais. só tinha 300. A outra tinha 300. Então agora você concorreu praticamente com o dobro de candidatos e aumentou sua votação em torno de 50%. Vamos falar um pouco da sua campanha, as dificuldades que você enfrentou, né? Principalmente, não só a pandemia, mas demais dificuldades. Como é que foi a sua campanha? Minha campanha, eu comecei a campanha até com 15 dias após o pleito ter iniciado, né? Porque eu quis fazer o material, porque eu estou nessa luta do SOS Hospital do Câncer, da campanha, já há bastante tempo, e tem uma bandeira, uma causa, né? Que eu já luto por isso. Então, eu quis fazer o meu material para as pessoas até que pudessem ver, porque financeiramente a gente não tinha recurso. E se eu indo nas pessoas, quem não conhecia o meu trabalho, eu tive a ideia de criar uma folha A4, colocando justamente essas obras que eu falei com você, as principais ali, né, os semáforos ali na Ponta Saudade, a Polícia Militar que nós conseguimos na Rodoviária Sul, uma base. Então eu botei ali, fiz
botei nesse panfleto que o partido, nessa parte, ele não arca, né? E muitas coisas eu tive que arcar por conta própria, não que eu não tivesse o dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu fiz um orçamento de quanto ficaria para fazer esse material de campanha, ficou em torno de 4.300 e pouco na gráfica, só que eu não tinha esse dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou dividir em 10 cotas, vou dividir em 10 cotas esse valor e vou bater na porta dos meus amigos aí, das pessoas que me conhecem, e pedir se eles podem colaborar com uma cota dessa. Aí assim eu fiz, consegui dividir 10 cotas, aí fui no meu amigo Paulo Scherer, expliquei, falei, você tem como me ajudar nessa cota? Ele falou, claro, Zé Roberto, com certeza, eu vejo o teu trabalho, pode contar comigo. Ficou com uma cota para nos ajudar, ou aí o Francisco Chiquinho, que também é um outro empresário, também ajudou, o Juca Tedim, né, me chamou lá, não, Zé, eu conheço o teu trabalho, vou te ajudar sim. E assim eu consegui fazer meu material de campanha, mas só que com isso já tinha se passado 15 dias da campanha. Ou seja, eleitoral. sua campanha, no fundo, não foi nem de 45 dias, foi menos ainda. Foi menos ainda. Aí chamei esse guerreiro aqui, também tem o Emiliano, ao qual eu deixo um abraço, e outras pessoas mais que já me conheciam, e que também, a Mauri Lamblé, e a gente começou a ir nas pessoas. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, porque na outra campanha eu tive experiência, eu fiquei às vezes muito focado e preso na campanha executiva, e a minha campanha eu não trabalhei tanto como deveria ter trabalhado, né? E nessa eu falei, e também não vou fazer meu bairro primeiro, que aqui as pessoas já conhecem meu trabalho, eu vou mostrar meu trabalho fora daqui. Aí fomos para vários bairros fora da cidade, Jardilândia, as pessoas que a gente conhecia do Jardilândia. A Mauri tinha conhecidos que trabalhavam trabalharam na FAOL, com ele na FAOL. Hoje ele está na Polícia Militar, mas ele trabalhou na FAOL, trabalhou na 1001. E aí juntamos todo mundo, não, vamos abraçar, cada um, não, vamos... Eu tenho um amigo também que tem uma confecção, vou te levar lá para conversar com os funcionários, e assim foi. Eu fiz fora do bairro todinho. Na última semana eu vim no meu bairro levar esse material ali nas lojas, né? E pedindo apoio às pessoas. E sempre acreditando, falei, eu vou conseguir, nada vai me impedir de conseguir, eu vou lutar, eu vou conseguir, mesmo com tudo que a gente já passou. Ou seja, no fundo, tudo que você fez, a luta pelo muro, a sua luta incessante pelo Hospital do Câncer, acabou sendo fundamental para você conseguir esse ação. Sim, e essa bandeira que eu vou carregar até enquanto ver, porque eu comecei essa campanha SOS, foi em 2017, 15 de novembro, você vê como é que são as coisas, 15 de novembro de 2017. E esse ano, por ventura da pandemia, as eleições foram modificadas de data, né? Veio acontecer dia 15 de novembro de 2020, no dia que a gente... Nós vamos falar um pouquinho sobre, mas agora já recebi, não sei se você viu o dedinho ali. Amigo Noé ali, né? Noé é fogo, Noé quando ele está aí, e ainda bem que ele sumiu com as plaquinhas dele, porque tinha umas plaquinhas aí que dava vontade de quebrar na cabeça dele, mas agora não tem mais não. A gente volta daqui a 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com José Roberto Pacheco Fuli, que a partir de 1º de janeiro ocupará uma das casas do nosso Legislativo. Zé Roberto, você foi candidato pelo PSC
e foi um dos poucos partidos que conseguiu eleger 2 vereadores. É você e o Mike Queiroz, Mike né? Queiroz. Isso aí. A coligação fez 5, mas só o nosso partido fez 2. Fez 2. O PL fez 2 também. O PP fez 2. Tem 5 partidos que fizeram 2. Nossa coligação era PSC, PL, que é o antigo PR, 22, né? E o 45, PSDB. Aí no PSC fez eu e o Mike Queiroz, o PL fez o professor André fez o professor André e eu não lembro o nome do outro. E fez no PSDB fez o Piran. O Piran de São Geraldo. Mas o nosso fez o professor André. Depois eu vou lembrar o nome do outro vereador. Isso aí vai reforçar uma que eu vou dizer. Isso aí você só me ajudou a reforçar. Ou seja, a sua coligação, que foi a coligação que apoiou um candidato a prefeito, que já é um político muito conhecido na cidade, mas uma coligação fez 1/4 da Câmara praticamente, e o candidato a prefeito só chegou em 5º lugar. Ele teve 1/3 da votação do primeiro colocado. Ou seja, se você analisar o resultado da coligação em termos de vereadores, ela foi muito bem. Em termos de prefeito, eu considero um fracasso. Tá? Isso tem uma pergunta, eu me envolvo com política eu me envolvi muito cedo, né? Até porque eu fui muito ligado ao doutorado daquelas pessoas que ele confiava, ele dava um jeito de enfiar nas campanhas dele, né? Então eu comecei a participar efetivamente de campanha política em Friburgo em 82. E até 2000 eu sempre estive envolvido. Eu parei de me envolver com campanha política quando eu vim para a TV. Claro, por causa do programa que eu faço, eu não me cabe envolver porque eu perco a isenção, né? Mas se muita gente considera que é o candidato a prefeito que puxa os votos dos vereadores. Se o candidato a prefeito vai bem, os vereadores da coligação ou do grupo vão bem. Outros consideram que na eleição municipal isso não vale. Vale muito mais o nome da pessoa e as pessoas não votam em partido. É verdade, votam Isso, votam no nome. E se você analisar pelo resultado que eu estava pensando em 2, mas você falou que a coligação fez 1/4 de vereadores da Câmara. Fez 5, eu lembrei do outro, Modesto, é o Cláudio Leandro de Varginha. Pois é, então, você vê, isso fez 1/4. E o prefeito, o candidato a prefeito, fez pouco mais de 7 mil votos. Uma votação muito aquém do que se imaginava. Então você é desses que acredita que a eleição municipal vota-se no nome, não no partido? Acredito. Teve pessoas, por exemplo, que eu já tinha, às vezes, o prefeito escolhido, né, de outro partido, que se identificava com aquela pessoa, né, com o trabalho daquela pessoa, falava, não, mas para vereador eu vou votar em você. Ela não falava assim, não, eu vou ter que votar só nos candidatos do seu partido, do PSC, do seu prefeito. As pessoas falam, não, já tenho o meu prefeito, mas eu voto em você pelo seu trabalho, pelo aquilo que você faz. E a gente acabou vendo muito isso, que as pessoas estavam votando em pessoas e não no partido. Tinha pessoas até que falavam, não, nesse partido, algumas pessoas ainda tinham essa ideia assim, não, nesse partido eu não voto por isso, conhece às vezes a ideologia do partido, ou o que o partido traz na sua composição, vamos dizer assim, né? Mas eu vi muita gente fazendo assim mesmo, não votando na sigla partidária, mas votando na pessoa. E como o meu caso, o caso de outras pessoas também, de outros partidos, que eles votaram em outro prefeito e votaram naquele candidato. E eu acredito nisso que você falou, assim, as pessoas votam no vereador, na pessoa do vereador. Não tem que fechar aquele caso fechado, eu vou votar todo mundo nesse partido. Eu tive gente do PT que falava, vou votar no candidato a prefeito do PT, mas vou votar você como vereador. Outros falavam assim, vou votar no candidato no Johnny e voto em você. Outros, eu voto no Juvenal e voto em você. Não estava preso, a gente viu muito isso. É o meu caso, eu votei num candidato a prefeito de um partido, que tem uma linha de um lado, e no vereador que tem a linha do outro lado. Isso eu sempre fiz em relação a eleições municipais. Eleições nacionais é outra história, né? Aí você muda um pouco. Mas vereador, você vota muito quando você se identifica com ele. Não interessa em que partido for. Exatamente. Eu reconheço que tem pelo menos dois partidos aí, alguns partidos que eu tenho dificuldade em votar. Mas já passei por cima disso para votar num vereador que eu acreditava que seria um bom voto. Sim.
Isso aí prova, ficou mais do que provado isso aí. Eu vi muito isso. E é costume até, né? Quando você faz os famosos santinhos, né? Aham. A maior parte faz um santinho independente porque ele sabe que se entregar, o camarada às vezes não gosta daquele candidato a prefeito, ele acaba não votando em você. Não vota. Não vota, joga fora. Entendeu? Então você deixa a pessoa livre, democraticamente livre. É o famoso voto camarão, né? Você corta a cabeça e come o corpo, né? Isso já é antigo. Você sabe que na eleição, a primeira eleição que eu trabalhei para valer foi em 82. Aquela eleição foi uma eleição complicada, porque a legislação eleitoral, nós tínhamos candidato para governador, foi a primeira eleição que nós votamos após 64 para governador. Então você votava, foi uma eleição geral, você votava no governador, no senador, no deputado federal, no deputado estadual, no prefeito, no vereador. Mas naquela época já tinha mais do que 2 partidos, não era só Arena e MDB, não. Mas você, se votasse num candidato de um partido, você tinha que votar em todos do mesmo partido. Chapa completa. Isso era complicado, porque você ficava, meu Deus do céu, Tem que votar eu quero votar nesse prefeito aqui. No meu caso, eu queria votar no doutor Heródoto. Aí ainda dei sorte que o candidato a vereador, que eu votei na época, que era o Haroldo da Farmácia Modelo, não sei se você conheceu ele. Já conheci. Então, então a minha sorte é que os dois estavam no mesmo lado. Aí o resto eu tive que adaptar, fazer o jeito. Tem Né? que seguir o trâmite. Mas hoje não, hoje pelo menos você pode votar na tua consciência e acabou. Você já falou que você tem um hábito de acompanhar os trabalhos da Câmara desde 2012, né? Sim. Enfim, você conhece um pouco das regras do jogo lá. Já não é uma novidade, como eu conversei com a candidata a Maiara, que foi a mais votada, ela já não... ela decidiu ser candidata mais recente, né? Ou seja, você já conhece como funciona os trâmites da Casa Legislativa. Você já teve curiosidade de ler a lei orgânica do município? Sim, eu estou lendo o regimento interno. O regimento interno. A lei orgânica é muito complicada. Ela é bem complexa. 800 e tantos artigos. Sim. Eu tenho maior carinho por quem é responsável por tê-lo escrito, que é o professor Pierre, mas eu falei com ele na época. É muito complicado você... Um cidadão leigo conseguir decifrar ali, né? É complicado. Mas então você já está levando essa vantagem, né? A gente vai trabalhar tem um jurídico forte para poder justamente também trabalhar, procurar fazer lei dentro daquilo que a lei orgânica permite, para ser constitucional também, né? Então você já sabe um pouquinho a regra do jogo. Vamos falar agora, desde o momento que você resolveu se candidatar, isso provavelmente lá desde 2016, você já tem uma ideia de como você vai se comportar naquele ambiente, como é que você vai se interagir com os demais nomes da casa, objetivamente, como é que você pretende conduzir o teu mandato e se do seu mandato faz parte a luta continua, como se diz, né? Eu não gosto de usar muito esse termo não, porque esse termo me lembra um personagem triste da nossa história nacional, né? Companheiro, a luta continua. A luta continua, companheiro. Pois é, ele foi um péssimo exemplo. Um bandido que muita gente acreditou e é um verdadeiro bandido. Mas se você pretende, junto com o seu mandato, continuar com sua luta em favor da construção do Hospital do Câncer, como é que você vai manter como é que você vai conduzir seu mandato? A bandeira, né? Essa bandeira, essa luta, eu vou carregar ela aí agora com mais força devido ao mandato. Eu, inclusive, já estive no Rio de Janeiro buscando amigos que, nessa trajetória de 2011 para cá, muitas portas eu consegui abrir, amizade eu fiz com pessoas que trabalham até no governo do Estado, tenho amigos também que trabalham no governo federal, mas eu, pessoalmente, fui até eles, pediram para ir conversar, para mim, e fui expor também que eu preciso de uma agenda direta com o governador para falar, com o atual governador, né, que está interinamente, o Cláudio Castro. Cláudio Castro. Isso. Porque as denúncias que eu fiz devido a furto, incêndio, a situação do hospital, gerou um inquérito civil público, que inclusive eu tinha uma reunião agora agendada dia 3 de dezembro com o procurador federal que está conduzindo esse caso, que é o João Felipe Vila Domil, só que ele testou positivo para Covid e desmarcou a reunião, está agendado para deve ser próxima semana ou ainda nessa semana ele deve fazer contato. Então está sendo conduzido na parte jurídica, né, na parte... Estou junto com o procurador, estou acompanhando com os advogados toda essa questão, porque ele pediu agora o plano de conclusão
da obra ao Ministério da Saúde, ao governo e à Secretaria de Obras no Rio, a Secretaria de Saúde do Rio. Ele pediu esse plano de conclusão e também ofereceu e pediu ao juiz que faça também, autorize, né, a tutela de urgência, né, provisória de urgência, que ele impetrou, né, e isso está caminhando bem no judiciário. Mas eu quero ir até o atual governador, mostrar que esse novo processo que está acontecendo, ele já está bem encaminhado. Sendo que o secretário que foi afastado, chegou a ser preso agora pouco tempo atrás, ele já tinha dado um segmento para voltar com as obras, para licitar uma nova empresa para seguir. Isso está parado lá na Secretaria de Obras, no CIOBRA. Eu já vi até a documentação quando o deputado, na época, o Sérgio, foi lá e mostrou. Mas eu quero ir até o governador e falar, governador, esse hospital é um hospital que ele vai atender, são 13 municípios, é de Itaboraí até São Fidélis, ele é um hospital regional que ele vai atender esses municípios, e são 120 pessoas que descem todo dia. É um custo de R$ 720 mil todo ano que os cofres públicos têm que pagar, sendo que o próprio SUS, quando ele determinou que fizesse esse hospital regional na cidade, na região serrana, porque ele identificou que havia um déficit de 150 leitos. Então, identificaram aquele local como sendo um local para construir. E é um bom local mesmo. Bom local, ótimo. Se você ótimo. analisar, é um local tranquilo, está dentro da cidade, ao mesmo tempo ambientalmente tá bem localizado. E vai atender a região. Mas eu sei que essa luta continua, mas como é que você pretende conduzir o seu mandato? Você não pode ser um vereador só de um... Eu tenho projetos que desde 2016, que eu venho lutando por eles e acredito que é viável esses projetos acontecer. O prefeito, apesar desse ano que a gente vai estar entrando, vai ser um ano de arrecadação, né, que esse ano, esse 2020 já foi um ano que a arrecadação não foi tão boa devido à pandemia, então atrapalhou muita coisa. Não vai ser um ano que vai ser fácil para o governo, devido à baixa arrecadação que se teve, não vai ser um ano fácil, financeiramente falando também. Mas eu tenho uns projetos que na parte social, no caso, que eu vejo os protetores de animais, né, eu vejo a dificuldade que eles têm para cuidar dos animais, para ter aquele apoio, um castramóvel, nada disso. A gente vê que não tem uma política pública voltada para aquela área. Uhum. Eu sempre participei, sempre gostei. Sei. E eu tenho a ideia do canil municipal, que já existe no Rio de Janeiro, existe em várias cidades um canil municipal, um local que é o próprio poder público, né, a próprio município, né, ter esse espaço para as pessoas possam pegar os animais, vermifugar esses animais, deixar os animais preparados para as pessoas adotarem ele, e não ficar as pessoas, cada um fica com 100, outro fica com 200, 300. Eu tenho esse projeto do canil municipal. Como é que você pretende interagir com os outros vereadores? Você acha que vai ser fácil essa relação? Eu tenho relações ali, por exemplo, por estar sempre na Câmara, eu me relaciono bem com todos os vereadores que estão no atual mandato, né? E estou conhecendo, tem o Claudiano, que a gente já é ali perto, por ser de Varginha, eu tenho um bom relacionamento com eles, e eu acredito que a gente vai fazer, porque não é fazer oposição ao prefeito, a cidade está precisando caminhar, as pessoas já votaram, o cidadão já votou dizendo que quer mudança, dizendo que quer que a coisa aconteça. E a gente, como vereador, eu vou procurar trabalhar meu mandato, pautar meu mandato na coerência, dando governabilidade ao prefeito. Caso tenha alguma lei, algo que aconteça dentro do poder executivo que estiver errado, a gente vai chamar o prefeito, mostrar a ele, né, ele tendo sensibilidade de mudar. Eu vou conduzir meu mandato junto com os vereadores da melhor forma possível. Se eu tiver que fazer os enfrentamentos, nós vamos fazer. Entendeu? Eu acompanho muito na época, eu acompanho a Câmara, acompanho os trabalhos de todos os vereadores, o jeito deles agir, mas você tem um deles ali que é o seu exemplo, por exemplo? Que você eu gosto muito do trabalho que o Zezinho, o caminhão, executa, tem o próprio Johnny mesmo, o trabalho que ele fez, o Marcinho, o Pierre, o vereador Wellington, a gente sempre acompanhei no trabalho, por amizade que a gente tem, e também por estar junto ali no dia a dia. O Zezinho, eu tenho um apreço muito grande para o Zezinho, porque o Zezinho, eu já falei até que faz mal a ele, mas o Zezinho é um camarada de uma pureza de caráter impressionante. Ele chegou a ter até um problema cardíaco devido àquilo ali. Foi. Entendeu? É uma pessoa que eu tenho confiança nada. Agora, você sabe que das 21 cadeiras serão ocupadas por 16 partidos, entre aspas, né? A gente sabe que que no final das contas o eleitor vota no candidato, mas tem um partido.
E os partidos, tem partido desses que tem dono, a gente sabe. Sim. E tem gente que quer, às vezes, conduzir o mandato do vereador. O futuro prefeito está saindo da Câmara, você tem uma experiência de um mandato, mas é uma experiência importante. Como é que você acha como é que você imagina que ele fará para poder se entender com os vereadores? Eu acredito que após a eleição da presidência, né, que já estão, né, os pretensos candidatos já estão, né, conversando com os demais vereadores, porque você tem que votar em alguém, né, e tem a parte que vai ter o presidente da Câmara, que vai conduzir os trabalhos. Não sei se é o vereador que trabalhou na campanha do prefeito, que vai estar entrando, ou se é de outro partido, mas eu acredito que o Johnny Michael, assim como ele foi um grande, fez vários enfrentamentos, né, devido a várias situações, tanto falando com o Marcinho, que é também um dos candidatos também à presidência, que também foi os que a chapa deles foi a chapa vencedora, né? Eu acredito que essa questão de oposição, situação, ela vai ter um tratamento bem sério do prefeito, que ele vai conseguir. Você acha que ele você acha que ele vai conseguir interagir bem com a Câmara? Acho que vai conseguir interagir bem com todos os vereadores ali, a partir do momento que os vereadores entendam também como que tem que interagir com o executivo. Não daquele jeito que às vezes a gente conhece e fica até um pouco chateado, daquele toma lá da cá, aquela situação de você me ajuda que eu te ajudo. São situações que isso não é salutar, né? Mas eu acredito que ele vai saber interagir sim com a Câmara, saber interagir também com o parlamento de acordo com o que ele lidou ali e conhece. Entendeu? Eu acredito que vai ser uma interação bacana, vai ter alguns embates, de determinado momento, como sempre tem, mas eu acredito que se a gente se unir em prol da cidade, se o Executivo e o Legislativo se unirem em prol da cidade, todos falarem a mesma língua, eu acredito que é possível fazer um belíssimo trabalho, tanto ele como o Executivo e a gente lá como os vereadores na Câmara Municipal. Eu acredito muito nisso. E vou trabalhar para isso. Eu tenho uma coisa que eu sugiro ao John, não precisa nem sugerir, que ele sabe. Eu entendo que ele tem que trabalhar de forma harmônica para a Câmara. Atender demandas dos vereadores é natural. Quando eu falo demanda, você, por exemplo, na Ponte da Saudade, você tem um problema na Ponte da Saudade. Uhum. Vou te dar um exemplo. A própria local de caminhada ali tem uma drenagem muito ruim. Muito ruim. Então, isso aí é um pleito legítimo, você pleitear, vamos fazer uma canaleta para a água não... Agora, o que eu espero é que não exista o famoso toma lá da cá, né? Tipo, eu te apoio, se você deixar a secretaria na minha mão, eu mando na secretaria. Se isso acontecer, Johnny, venha a público e denuncie. Eu, pensando, está à sua disposição para isso, porque a gente está de saco cheio, desculpa a expressão, de vereador que quer tornar uma secretaria um feudo para ele mandar e desmandar e botar a gente lá despreparada. A gente sabe, essas porteiras fechadas, e o Johnny disse que isso não vai acontecer, e eu tenho certeza que você vai enfrentar dificuldade nisso, que lamentavelmente tem vereador reeleito que pensa que pode fazer isso. E tomara que não faça. Mas está na hora de acabar com essa bagunça, isso. Eu trabalhei com o Dr. Heródoto, o Dr. Heródoto era carne de pescoço nesse tipo de coisa. Ele foi um prefeito ali. Eu mesmo trabalhei, eu fiquei 1 ano e meio na prefeitura com ele, Uhum. e eu entrei, eu cuidava de todos os equipamentos que a prefeitura tinha. A ordem dele era a seguinte: todo pedido que vier da Câmara Municipal de um vereador, se for para atender uma coisa pública, e você puder fazer, faça. Se for para atender interesse particular, manda conversar comigo. Não faça. Eu não quero ver uma máquina, um caminhão da prefeitura dentro de um terreno particular. E assim eu agi. Claro, tinha vereador que não gostava. O problema dele, não era meu. Tinha a ordem do prefeito, cumpria. Voltamos daqui a 2 minutos. Eu fiquei 1 ano e meio. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouco
pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Voltamos agora. Programa ao vivo tem isso, às vezes pega a gente no meio da conversa do intervalo. Mas vamos lá, vamos voltar a conversar com o Zé Roberto. Ainda falando do futuro prefeito, né? Ele fez parte do famoso G5, como você já disse aí, que praticamente passou o governo Renato Bravo inteiro fazendo oposição ao Renato Bravo, né? E cá entre nós, se você analisar o resultado das urnas, mostra que, de certa forma, eles estavam certos, né? Porque um prefeito que sai com 3.500 votos é uma coisa lamentável, né? Nunca ocorreu isso na cidade. Nunca vi isso é eleição de vereador. Hoje é difícil, são muitos candidatos, mas nós já tivemos vereadores com mais votos do que isso. Então, é sinal que o G5 não estava tão errado assim, apesar de muita gente chiar. Agora, o prefeito está saindo da situação que é corriqueira esse termo, né? Ele está saindo de pedra para vidraça, Pedra né? para vidraça. É. E aí eu fico perguntando, você poderá ser pedra na vida do futuro prefeito ou você imagina participando da base de sustentação dele? Eu acredito no trabalho deles, acompanhei, né, essa trajetória deles, acredito no trabalho, acredito que a população já deu o recado, que é a mudança que é necessária ser feita. E vou procurar sempre construir ponte ao invés de muros. Ou seja, você não pretende ser uma pedra na vida dele? Porque eu vou tacar pedra em mim mesmo. Porque tudo que eu for, dependendo do que eu for tacar pedra, eu estou tacando pedra para ter minha família, tem meus filhos, tem pessoas que a cidade precisa avançar. Então eu vou ficar tacando pedra por tacar, não é tacar pedra. O que tiver errado pela amizade, pelo conhecimento, pelo trato que a gente tem, falar, prefeito, está acontecendo isso. O senhor tem ciência? O senhor pode mudar, o senhor pode... A população lá está sofrendo. Se ele ouvir, ver que realmente tem algo errado e puder fazer a mudança, puder fazer a coisa caminhar certo, não vai ter problema nenhum. Agora, senão a gente vai falar, vai tacar a pedra, falar, tá errado, pode ser diferente, porque várias cabeças... no caso, a gente vai ter uma equipe que vai procurar trabalhar, ajudar o prefeito a conduzir a cidade. Então, eu vou ficar tacando pedra. Se tiver errado, vou agir como legislador, apontando onde está o problema e tentando ajudar junto, corrigir. Não é só falar, ali está o problema, está ali, vai lá e faz. Não. Se eu puder, estiver dentro, vou buscar em Brasília, vou buscar com os deputados na época certa das emendas parlamentares, vou buscar a emenda para o município, para poder, a gente sabe que o município está com dificuldade financeira, vou buscar, se for a construção de uma creche, construção de uma quadra, o que eu puder buscar, e lá em Brasília eu falo assim, deputado, lá tem uma cidade chamada Nova Friburgo, lá o prefeito está precisando de uma emenda parlamentar, o senhor pode conceder e pedir à prefeitura também que não perca essa verba, que às vezes a verba vem, Modesto, e ali pelo menos muitas verbas foram perdidas, a gente tem ciência disso. Mas tem que botar na cabeça o seguinte, eu vou dar nome ao santo. Isso aí. Senhor Glauber Braga. Ele inventava umas emendas que ele sabia que era impossível o prefeito cumprir. Tem que ser emenda que realmente... Era pura demagogia. Isso aí. Eu votei nele 3 vezes, mas ele se tornou um demagogo. Então a emenda tem que ser uma emenda viável. Para mim, o bom deputado perguntar ao prefeito onde é que você quer investir, não é fazer pegadinha. O Glauber Braga estava, pelo menos nos últimos mandatos, ele fez pegadinha, que ele arranjava coisas que ele sabia que o prefeito não tinha como
Então estava querendo atrapalhar a vida. O Então, prefeito que vai dizer, ó, preciso disso. Eu vou lá buscar, vou falar. claro, Aqui, ó, tem que ser assim. vou levar, se for possível, levar um rascunho do projeto que o prefeito tem na mão. Isso aí. Até para a pessoa conhecer. Né? Lá, trouxe a verba, perdeu, mas a verba era para quê? Tem que saber para quê. O prefeito, ele que é o executivo, ele que vai executar a verba. Claro. Ficar com essa demagogia, vou me reunir na escola de samba tal, ouvir fulano, aí traz uma proposta inviável. Não adianta. Não, tem que ser. Nós não podemos mais viver dessa forma. Não podemos, A gente tem que ouvir o prefeito falar, preciso para isso. Então, a verba vai vir para aquilo e ele vai cobrar que as pessoas responsáveis por cadastrar a verba, acompanhar até ela ser realmente tá nos cofres do município. Então, eu tenho certeza que ele vai cobrar para não ocorrer que haja deixar passar, né? Entendeu? Isso. Os projetos que tiver lá, ele disse também, os projetos que tiver lá que são bons, quando o doutor Heródoto na época fez, né, no mandato dele, que era bom, que o projeto que estava lá, ele deu seguimento. Deu seguimento, não tem essa história de ser, não, porque se ele encontrar coisa boa que o prefeito está deixando, deve continuar. E se for coisa que, não vou deixar por deixar, não. Se for coisa boa, vai... Claro, né? não tem que parar com essa mania. O prefeito tem que ser um estadista. Pessoas que trabalham, que são pessoas sérias, que têm compromisso de chegar ali no horário, sair. Tem pessoas e essas pessoas... Até ouvi o professor Pierre falando, acho que foi eficiente e produtiva. EP. As pessoas que são eficientes são produtivas. Pessoas que trabalham mesmo e vestem a camisa de Nova Friburgo. Isso. Essas pessoas vão ser valorizadas, vão ter... Entendeu? A gente tem a questão de concurso, tem muitas situações que precisam, a Câmara, a gente como legislador lá, ajudar que isso, né, aconteça, fazer a lei, fazer a adequação da lei, questão de concursado, isso tudo cabe a gente estar junto ali. A tarifa, no caso de ônibus não passa, mas o Johnny já disse que vai querer que se faça audiência pública para debater, né, o preço, tudinho. É transparência. Acho que se a gente trabalhar na transparência... É a famosa usar água e sabão, que é muito bom. Ou seja, resumindo, que a gente já está chegando ao final, você, a princípio, você vai fazer parte, já conversou com o Johnny, vai fazer parte da bancada de apoio a ele, que precisa ter esse apoio? A gente conversa bastante, né? Tem conversado bastante e estamos para somar para o município, entendeu? A população já deu o recado, eu fiz a mudança na Câmara também, e nós estamos, e a gente fazendo parte dessa mudança, a gente quer também que a cidade saia desse marasmo que está aí. Vamos falar de uma situação que eu estou falando, a gente está chegando ao final, vamos falar de uma primeira grande decisão que vocês tomarão. A primeira coisa que fizeram inteligente, que foi de bom senso, foi tirar a eleição da mesa diretora do dia da posse. Eu não sei se você assistiu como foi a última. Era confusão. Foi uma vergonha. Baixaria, né? As famílias foram lá para comemorar a posse dos eleitos e foi um filme de pastelão de pior qualidade. Então, lavando roupa suja. Foi lavando roupa suja na frente de pessoas. Foi vergonhoso. O que a Câmara fez em 1º de janeiro de 2017 foi uma vergonha. Os 21 vereadores que estavam lá, eu sei que alguns se comportaram bem, mas teve uma turma ali que naquele dia merecia perder o mandato. Mas agora vai ser na primeira segunda-feira, dia 4. Está marcado para o dia 4. Você pretende fazer parte da mesa diretora? Meu nome está à disposição para fazer parte da mesa diretora. Se tiver consenso, tiver o voto, eles achar que precisam, né? Porque tem as comissões também. Tem as comissões, tem as duas comissões importantes, a CCJ, e a financiamento. São as duas mais importantes. Mas todas são. Se quiser trabalhar, todas são. Todas são. Eu acho que elas devem ter alguém que assuma realmente para botar elas funcionar, claro, fazer as audiências públicas, trabalhar as comissões como ela deve ser trabalhada. E meu nome está à disposição. Ano que vem, vou voltar ao meu curso, que eu tive que trancar minha faculdade na época. Eu estava cursando Direito na Estácio, tive que trancar. Eu vou voltar agora em janeiro. Assim que puder, tiver condição de me inscrever, voltar, já liguei para lá e tudo, vou voltar a fazer meu curso de Direito. O que você faz muito bem. Estudar sempre cabe. Isso, sempre cabe. E a área que eu gosto dessa parte. Isso. E vou estar trabalhando com essa área diuturnamente agora, diretamente. Né? Agora, uma pergunta que você responde se quiser e puder. Você já conversou com... Eu sei que tem pelo menos, pelo que eu sei, já tem pelo menos 2 candidatos lançados.
Tava com 3 ou 4. Já. Mas 2 Mas são só mais... 2 que vão ficar na... 2 é que me parece que são mais... Aham. Você já foi procurado por eles? Como é que tá essas conversas? Sim, já conversei, ouvi, né? E aí senta, minha equipe senta, a gente conversa com outros vereadores também à parte. A gente se reuniu, conseguimos reunir os 11 eleitos também, fizemos uma reunião à parte também para conversar, para se conhecer e para conversar também, falar sobre presidência. E isso é muito, nesse momento é o momento da gente ouvir as pessoas e ouvir os posicionamentos, entendeu? Eu não vou falar... Até tomar a decisão que é uma decisão importante, porque ali poderá contribuir com o município ou não. Sim, se bota um prefeito, se bota um presidente da Câmara que começa a querer chantagear o prefeito, nós estamos ferrados. Um nome eu vou falar, porque o Zezinho do Caminhão teve semana passada e falou. Uhum. Ele deixou claro que ele abriu mão para o Marcinho. O Marcinho é candidato, então... Marcinho é candidato, Marcinho. O outro nome, o Hélio também está se colocando. Então, e tem mais um outro nome que eu sei. Acho que o Cristiano Guenin também era candidato. Então, o Cristiano disse aqui onde você está sentado que tem interesse. Ou seja, o que eu espero é que seja um presidente que mantenha a Câmara independente, mas lide com o governo com transparência e seriedade. Não transforme a presidência, tipo o seguinte, eu boto esse projeto se você me fizer isso. Tomara que seja assim, né? Que a gente lide com... Depois eu queria até te pedir, Modesto. Não, você tem mais 3 minutos, então pode fazer o que você quiser. Eu vou aproveitar e agradecer a cada pessoa que abraçou essa causa, Modesto. Essa aqui é a camisa. Eu apoio essa causa, essa é o Hospital do Câncer Nova Friburgo, né, que nós criamos essa camisa justamente para a campanha onde pessoas adquirem e vão fazer tratamento de câncer. São muitas pessoas que assinaram. Hoje, nosso abaixo-assinado começou com uma assinatura, que é a minha, ali pela Caixa Econômica, o primeiro local que eu botei a banquinha para colher assinatura. Começou com uma assinatura minha. Hoje já está passando dos 174 mil assinaturas. Pessoas que assinaram, estão assinando online. E pessoas que até faleceram. Pessoas que sabem que não ia suportar o câncer agressivo. Eu sei, mas eu tô assinando, deixaram um recado. Estou assinando porque outras pessoas vão precisar. Isso, nunca desista dessa luta. E por essas pessoas, né, eu agradeço. Eu uso esse canhão de audiência que é a TV Zoom para agradecer a cada familiar. Muitas pessoas eu nem conheço. Tem pessoas até que votaram em mim que eu não conheço. Mas devido à luta do hospital, falou, não, rapaz, do Hospital do Câncer, eu vou apoiar o trabalho dele, que é um trabalho sério. Eu queria agradecer e falar que a gente não vai parar essa batalha. E essa camisa aqui, sempre que a gente tiver a oportunidade de estar doando para as pessoas, entendeu? Hoje eu lido com bastante pessoas nessa área de oncologia, eu até comecei a aprender muita coisa, e a gente vai lutar. A gente vai lutar muito. As pessoas têm uma dignidade de não ter que fazer esse transporte, como minha irmã teve, que está fora de Friburgo, passando mal dentro da van. Pessoas que às vezes não ganham nenhum lanche. Tem que ficar dentro da van porque não tem condição de comprar um lanche. E muitas vezes tem que ficar esperando, o tratamento termina às 11 horas, tem que esperar o último às 5 da tarde para subir. Isso é complicado, sim. É desumano. E você sabe que hoje mesmo, é muito comum as pessoas me perguntarem quem vem. Hoje eu fui fazer compro com a minha esposa, é uma pessoa modesta, que sabe que eu gravo hoje, né? Quem vai estar com você hoje lá? Eu falei assim, o Zé Roberto ali da Ponte da Saudade. Ele falou, aquele rapaz que luta pelo Hospital do Câncer, eu falei, ele mesmo. É legal, né? Então é a marca que já está com você, né? É gratificante. E a gente... essa luta é você, como diz o outro. E a gente há de ver, Modesto. Tenho certeza que um dia a TV Zoom vai estar lá na inauguração, as pessoas podendo ser atendidas. Tomara que eu esteja vivo para ver isso. Vou buscar o senador, vou buscar esse pessoal, os prefeitos daqui das cidades do interior, daqui que vão ser, as pessoas vão ser tratadas, vou buscar eles também para fazer... Claro, tem que unir forças. Um coro junto com os vereadores também. Eu tenho o doutor Fabrício, que é meu amigo, que foi reeleito em Duas Barras, Fabrício Soares, o clínico geral. E a gente vai fazer essa coisa acontecer, Modesto. O mandato vai ser dessa forma. Você viu que eu recebi um dedinho lá, 1 minuto. Dedinho do meu amigo Noé. Então, vamos lá. Quero agradecer a presença do Liquinho aqui. Que bom te ver. Agradecer a presença do meu amigo Noé Tardem, cansado. Hoje você não vai sofrer, porque o Flamengo não vai jogar, né? Tem que ver Botafogo e São Paulo. Também não é bom negócio, não. Dureza, De repente o Botafogo ajuda o Flamengo. Não, é ruim. O Botafogo não está ajudando nem a ele, vai ajudar o Flamengo. O Botafogo vai matar o jogo hoje. Tomara, vamos ver. Júnior, toma uma cervejinha por mim. E
Zé Roberto, telinha para sua despedida. Obrigado aí aos telespectadores aí do programa Pensando no Nova Friburgo. Obrigado à TV Zoom. Obrigado à população de Nova Friburgo. Eu sou vereador de toda a cidade de Nova Friburgo. Dos que votaram em mim e aqueles que não votaram, eu vou procurar dar o meu melhor, vou procurar fazer o que eu puder, junto com a minha equipe, para que essa cidade avance. Vocês podem contar com esse vereador aqui. Vou continuar sendo bastante combativo e tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito, Modesto. Muito obrigado. Assim eu espero. E a frase que eu vou deixar hoje, que já é tradicional, ela é para você. Quem disse essa frase foi uma pessoa chamada Alexandre o Grande. O Alexandre Grande foi um rei da antiga Macedônia, né? Ele é considerado até hoje um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história, né? Ele era um fenômeno em termos de estratégia. Muita gente fala que nem Napoleão, que era muito sabido, era igual a ele. Alexandre Grande. Ele viveu lá no século III a.C. E ele disse uma vez o seguinte, nessas batalhas que ele fazia, né, que ele saía tomando tudo, né? Numa batalha, um general perguntou a ele, mas rei, isso a gente não consegue. Ele disse o seguinte: nada é impossível para aquele que persiste. Nada é impossível para aquele que persiste. Então, tenho certeza que essa luta, mantendo essa persistência sua, nós vamos conseguir isso. Porque certeza. Ela acaba chamando mais pessoas. Com certeza, Matheus. Tá bom? E você pode contar, eu não sei até quando eu estarei sentado nessa bancada, mas eu, quando estiver aqui, a gente vai conversar. Muito obrigado. Outras vezes. Agradeço vocês que ficaram do outro lado da telinha até agora. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.